Senão a gente vai perder tempo. Gravando. Hoje é aula particular, é só você, viu? Bom, continuando então, aí existe uma ideia da conspiração em que os Estados Unidos, na verdade, eles não conseguiriam mandar o homem para a Lua. Não teriam tecnologia para isso. E foi justamente, Justino, nesse período em que os estúdios de Hollywood tiveram um investimento do governo muito grande. Foi aonde os estúdios de Hollywood se desenvolveram assim com seus efeitos especiais para a época de uma forma assombrosa. Só que ninguém sabia que o governo estadunidense estava investindo dinheiro na no desenvolvimento dessas tecnologias para Hollywood, certo? Certo? Então, qual é a ideia? A ideia é que os Estados Unidos não conseguiu mandar o homem à Lua e que toda essa gravação que foi feita, mostrada para o mundo todo, se vocês quiserem ver no YouTube depois vocês podem ver, na verdade a ideia é que tudo isso foi gravado em um estúdio em Hollywood e que o homem, na verdade, não foi à Lua, pelo menos não com os Estados Unidos naquele período. Porque existem várias falhas. Por exemplo, se no espaço não existe gravidade, como que a bandeira dos Estados Unidos estava tremulando na Lua? Estava balançando. Já pararam para pensar nisso? Outra coisa que eles fazem, que mostra nas filmagens, e que também é muito questionada, é a forma como que o Neil Armstrong ele vai pisando na Lua, vai correndo, sendo que os movimentos não poderiam ser tão rápidos daquela forma se não existe gravidade. Ele teria que andar muito devagar, senão ele ia estar flutuando. Professor, Oi, a minha mãe tem uma dúvida. pode falar. Ela perguntou se das outras vezes que o homem foi à Lua, se também filmaram. Se o quê? Se das outras vezes que o homem foi à Lua, também filmaram a primeira Então, vez. esse questionamento é muito sério. Por quê? Quando eu era aluno também, eu perguntei isso para minha professora na época. Eu falei assim, e depois, o homem conseguiu ir à Lua? Aí minha professora falou assim, não. E isso na década de 90 já. Aí eu falei assim, como que o homem não tem tecnologia para ir à Lua se o homem foi lá na década de 60 à Lua? Aí foi onde ela começou a me explicar essa questão da conspiração. Que, na verdade, e para a sociedade, para a massa em geral, eles colocaram que o homem foi à Lua, né? Mas que, na verdade, eles não vão colocar isso como oficial, mas que, na verdade, isso foi feito em estúdio. Agora, a parte soviética é verdade. O homem conseguiu o soviético conseguiu fazer essa viagem em torno do planeta, sim. Agora, chegar até a Lua não se sabe. E aí fica essa dúvida, entendeu? Mas o importante disso tudo é vocês entenderem que toda essa corrida armamentista, toda essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos fez com que muitas tecnologias fossem desenvolvidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pegar os filmes desse período, os filmes de Hollywood, vocês vão ver que todos os filmes que fizeram sucesso eram filmes que colocavam a União Soviética como a errada, como a vilã, e os super-heróis dos Estados Unidos iam lá e acabavam com eles. Por exemplo, o Rambo, 1, 2, 3, o Rambo, quando ele ia destruir a União Soviética. Outro também que fez muito sucesso, Braddock. Foi Braddock? Não, foi Chuck Norris. Chuck Norris, sozinho, com uma metralhadora, vencia o exército Vietcong todo, que era do Vietnã. Então, essas ideias impostas na cabeça dos estadunidenses, através dos filmes,
fez uma lobotomia, fez uma lavagem cerebral mesmo, mostrando que o sistema capitalista era muito mais evoluído do que o socialista, através dos filmes. Então, justamente, esse desenvolvimento repentino aí de Hollywood, dos efeitos tecnológicos de Hollywood, é muito questionado. Só que é um assunto muito sério para eles poderem colocar isso para a massa global, né? Enquanto que do lado esquerdo, aqui ó, na imagem, o governo soviético faz propagandas mostrando que as crianças soviéticas são felizes e brincando, enquanto que aqui embaixo, as crianças capitalistas vivendo na rua, com muita dificuldade, sofrendo com frio, porque a exploração do homem sobre o homem acabava levando isso. Então a mídia também se desenvolveu muito nesse período, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética precisavam mostrar para o mundo qual sistema era melhor. E aí eles investiam muito nisso. Até porque uma mentira contada nesse período, ela poderia se tornar verdade porque não existia internet. Então, uma mentira, às vezes bem contada num país, ela poderia se espalhar. Entendeu? Sim. Entenderam? É igual o vizinho. Oi? É igual o vizinho. Igual Não, mas hoje com a internet a gente consegue desmentir essas coisas. Nesse período era muito sério, tanto é verdade que os Estados Unidos com a sua polícia especial, né, os espiões, né, a CIA e a União Soviética com a KGB, que era a polícia especial da União Soviética, eles tinham várias pessoas, eles conseguiam infiltrar vários espiões, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da União Soviética, justamente para poder descobrir o que era verdade e o que era mentira. Porque às vezes os Estados Unidos lançava na mídia global, fizemos uma bomba, sei lá, diferente da bomba atômica, uma bomba mais evoluída. E na verdade, todo mundo sabia que era mentira. Todo mundo não, né? Todo mundo do governo sabia que era mentira. Mas a União Soviética ficava com medo, ia lá e criava uma também. E aí, qual foi o problema disso tudo? O problema disso tudo, já vou falar para poder passar esses dois exercícios aqui e liberar vocês, tá? Qual foi o problema para a gente poder encerrar essa questão? O problema, turma, é que a União Soviética, por ser liderada por um governo em que o Estado comandava a economia, muitos problemas aconteceram. Diferente dos Estados Unidos, em que as indústrias privadas cresciam e ajudavam o governo com investimentos, na União Soviética isso não acontecia. Na União Soviética, o governo bancava tudo sozinho. Então chegou um momento em que o governo soviético não tinha mais dinheiro para poder bancar esses desenvolvimentos tecnológicos. E aí o governo começou a tirar da população para poder continuar investindo no desenvolvimento tecnológico para não perder para os Estados Unidos, continuou tirando esse dinheiro da população para, além de investir no desenvolvimento tecnológico, também investir nas suas regalias e do seu exército, o que acabou levando a população a passar fome. E aí justamente essa dificuldade que a população começou a passar fez com que ela começasse a se revoltar contra o governo socialista. E aí acabou levando à extinção do sistema socialista na União Soviética em 1989, que se deu justamente porque a população estava passando dificuldade. Então, questão de prova. O que acabou levando a União Soviética ao fim? Na verdade, o que levou a União Soviética ao fim foram os desvios de verba dos governos que usavam esse dinheiro para as próprias regalias e também para o desenvolvimento tecnológico. E aí, mais para frente, eu vou explicar para vocês que no final a União Soviética ainda teve um suspiro lá que eles tentaram se salvar, porque eles criaram um bloco chamado CEI, C-E-I. O que é CEI?
Comunidade dos Estados Independentes. Por quê? A partir do momento em que a União Soviética começa a perder força, eles tentam mudar as suas lideranças. E aí o último governo da União Soviética que entra foi o eu já ia falar Vladimir Putin. Não, não é ele. É porque isso não está no livro, tá? Então presta atenção no que eu estou falando. Foi o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, como vocês preferirem. O que ele fez? Como ele sabia que o governo soviético era um governo muito corrupto mesmo, o que Gorbachev fez? Ele criou 2 planos de governo importantíssimos. Um chamado Glasnost e o outro chamado Perestroika. A ideia do Glasnost foi de criar transparência no sistema político soviético, o que não agradou os políticos lá do governo, e a Perestroika foi abrir a União Soviética para investimentos estrangeiros. O que a politicada lá, né, o pessoal da política também não gostou. O que aconteceu? A Rússia, que era a principal líder, já liderada por Boris Yeltsin, que era o governo da Rússia, não gostou dessas ações do Mikhail Gorbachev. E aí o que ele fez? A Rússia acaba saindo do bloco soviético e criando um novo bloco, que foi a SEI. E muitos países acabaram indo. Por quê? Porque tinham medo da Rússia. Queriam continuar ao lado da Rússia. E aí foram participar do bloco da SEI. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Não. Então agora, para poder liberar vocês vão fazer o número 6 e o número 7. E na quarta-feira eu vou falar com vocês sobre uma regionalização que não é mais utilizada, que é a regionalização de terceiro mundo. Hoje são chamados de países subdesenvolvidos. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Só é importante que vocês lembrem de tudo isso que eu falei e está tudo gravado. E qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Tá bom. Então, bom exercício e quarta-feira a gente se encontra. Tá. Tchau. 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 Tchau, Eric.